Senhor e meu Pai, mais uma vez está aqui o teu servo. Senhor, usa como instrumento nas tuas mãos como ele é. Fala o que o Senhor quer nos dizer e não o que queremos escutar. E que possamos voltar fortalecidos para casa com a tua palavra. Esse alimento para a nossa alma é o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer que estou muito grato a Deus e feliz por estar aqui novamente, irmãos. Temos aqui muitos amigos presentes, amigos das antigas, amigos do presente, amigos pessoais, amigos íntimos. E para não falhar e não errar com nenhum, aos amigos presentes, irmãos presentes, eu vos saúdo com a paz, que Deus vos abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Gabriel Alves, sou liderado, pastoreado pelo presidente do campo de Madureira. Congrego ali no templo sede com o meu pastor Paulo César Sampaio, qual tenho um orgulho e grande prazer em mencionar o seu nome. Foi ele que nos trouxe aqui. Trago um abraço da parte dele, tá? Cheguei um pouco atrasado. Eu vim do aeroporto. Saí do meu trabalho. Corri para o porto para buscá-lo. Chegamos, já descemos direto aqui. Então estou um pouco cansado. Mas pela graça. E ainda eu consigo glorificar o nome dele. Quem vai dar glória comigo hoje? Quem vai? Quem vai? Aleluia. Está comigo, me acompanhando, meus dois amigos pessoais. O presbítero David Márcio, que está ali atrás, e o presbítero Bonfim Souza. Grandes pregadores da palavra de Deus. Estão me acompanhando. Pediram para justificar por não ter vindo para cá. E que eles, pelo motivo da gente sair nas pressas para ir no aeroporto, eles não colocaram o terno e falaram, não, deixa a gente no cantinho ali. Tá? Muito obrigado, meus amigos, por estar me acompanhando. A minha esposa não pôde estar aqui hoje porque neste momento está acontecendo uma grande conferência na nossa sede de mulheres, mas também trago um abraço da parte dela, amém? Quero agradecer o convite da missionária Edith, né? Deus abençoe, tá? Obrigado. Pastor Roberto, grande homem de Deus. Todas as vezes que eu venho aqui me recebe muito bem. Muito obrigado. Trago um abraço do meu pastor para o senhor, tá? Obrigado por ter abrido as portas aos demais obreiros, amigos presentes. Obrigado. Que Deus vos abençoe. Irmãos, sem perder tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 20 e o verso de número 7. Se puder aumentar só um pouquinho o volume aqui, porque eu estou com a garganta hoje meio... Glória a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7. Irmãos, quero deixar bem claro que foi me imposto que eu pregasse totalmente, exclusivamente dentro do tema e dentro dos versos que fazem menção. E sei que sou o menor aqui da casa. Então, mas Deus usa quem quer, na hora que quer, como quer, do jeito que quer. E quem achar ruim vai questionar com ele, porque foi ele quem me chamou. E eu espero que você não veio ver a exegese, não veio ver a eloquência, mas que você veia com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus através da sua palavra, amém? Quem achou, diga amém. Vai nos dizer a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Repita comigo, por gentileza, o verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Pode sentar, dando glória a Jesus, amém? Irmãos, para que eu mencione esse texto, aqui fizemos menção dessa leitura, precisamos conhecer um pouco quem era Paulo. Sei que muitos aqui conhecem até mais do que eu a história do apóstolo Paulo, só que infelizmente temos um grande número de pessoas que talvez não conheçam. Já ouviram algumas mensagens, mas não conheçam essa passagem, ou não conheçam quem é e quem foi o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que Paulo, ele cresceu ao lado do melhor mestre da lei, chamado Gamaliel. Cresce e torna-se um mestre da lei, conhecido como fariseu. Para quem não sabe, um fariseu era um mestre da lei. Ele ensinava as leis de Moisés e fazia com que o povo seguisse à risca as leis de Moisés. Mas como Jesus também tinha dito, o fariseu também era aqueles conhecidos como hipócritas, porque pregavam o que não viviam. Paulo, sendo um fariseu, e a igreja de Deus crescendo em Jerusalém, conhecido ainda como Saulo de Tarso, começa a perseguir a igreja de Jesus. Perseguindo a igreja, ele começa a espancar, prender. Só que um dia ele teve um encontro marcado com alguém. O mesmo Jesus, a qual ele perseguia, veio de encontro pessoalmente com ele. Ele não chegou a vê-lo, porque a glória de Jesus era tão grande, que os seus olhos cegaram no mesmo momento. Só que a Bíblia fala que Paulo vai para uma casa de alguém chamado Ananias, pois Deus havia o falado para que fosse para lá. Ananias o recebe, e ali, instruído por Deus, o cura. Após ser curado, Paulo vai juntar com os discípulos para entender, escutar, aprender um pouco de quem foi Jesus, como foi a sua jornada, como foi o seu evangelho. Então Paulo percebe que o tempo todo Jesus já estava prescrito nas leis que ele tanto tinha estudado. Porque o Velho Testamento inteiro é a profecia de que Jesus seria o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Então Paulo percebe que os seus olhos estavam tampados, estava cego. Não porque ele não conseguia ver, mas porque ele mesmo não queria ver. Não queria enxergar a verdade. Mas agora, após ver a verdade e aprender com os discípulos, movido pelo Espírito, a igreja manda Paulo para a missão. Quem conhece Paulo sabe que Paulo passou a evangelizar por muitas partes e é conhecido como o maior missionário da história. Quem está entendendo, diga amém. Paulo agora começa a evangelizar toda aquela região, começa a ganhar milhares e dezenas de vidas para o reino de Deus. O povo de Deus começa agora a expandir, a crescer. Então a Bíblia vai falar que em uma dessas viagens, Paulo vai até uma cidade chamada Éfeso. Aos estudiosos e leitores sabem que Éfeso era uma cidade totalmente e completamente idólatra. Eles idolatravam que acreditavam eles ter caído a sua imagem do céu, chamado no grego Ártemis, que tem por nome Diana. Essa deusa tinha um templo ao qual todo o povo de Éfeso ia e adorava, idolatrava, e não conseguia abrir os olhos para a verdade. Só que um dia chega alguém diferente nessa cidade, chamado Paulo. Paulo começa a pregar ali, e até então ele começa a ganhar um grande número de judeus e gregos, ganha um grande número de pessoas para o reino de Deus, e começa agora a incomodar algum grupo de pessoas, porque era uma cidade idólatra. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 19, que havia ali alguns ourives, que quer dizer fabricantes de imagens, esculturas de prata do templo da deusa Diana. Só que eles ficam incomodados com Paulo.
Aí a Bíblia vai dizer que Demétrio, que era um desses fabricantes das imagens da deusa Diana, reúne agora os outros fabricantes também desta imagem e vai dizer a eles: olha, tem alguém aí chamado Paulo que está pregando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, que estão mortos, e isso é perigoso para nós. E esse homem chamado Demétrio chega até os outros fabricantes e fala: ó, nós temos que dar um fim nisso, porque isso é a nossa carreira. Porque a Bíblia fala que a profissão deles gerava uma grande prosperidade para eles, porque eles fabricavam imagens e toda a cidade era idólatra. Que após reunir com esses homens, serem seus corações, esses homens passam agora a inflamar o coração do povo da cidade de Éfeso. E começam a colocar na cabeça dele que Paulo e seus discípulos estavam difamando, estavam sujando o nome da deusa deles. E agora parte toda. Quem está entendendo, diga amém. Quando chega aquela multidão junto com os outros fabricantes, eles correm até o teatro onde estavam reunidos ali alguns discípulos. Para quem não sabe, discípulo, tem muita gente que pensa que discípulo era só os 12 discípulos de Jesus, só que não. Discípulo quer dizer aluno, aprendiz, aquele que segue a instrução de alguém. Paulo tinha discípulos, então esse povo corre para o teatro, fim de arrancá-los dali e pôr um fim naquilo tudo. Só que por trás daquilo não estava um povo incomodado. Por trás daquilo estava um inferno incomodado com o que Deus estava fazendo através de profetas. Você não entendeu? Eu vou repetir. Demétrio não estava preocupado com o templo da... Chega aquela multidão espancar Paulo, ou até matar, ou dar fim, tudo que eles queriam, que eles saíssem de lá e a cidade continuasse idolatrando a Deus, né? Só que o engraçado é que quando a multidão chega, arranca de lá de dentro 2 discípulos chamados Gaio e Aristarco, começa ali a gritar, querendo glorificar a deusa Diana. Paulo fica doido para ir lá defendê-los. Que a Bíblia fala que alguns grandes daquela cidade, amigos de Paulo, crentes no nome de Jesus, instruem a ele que não saísse ao encontro do povo, porque corria algum perigo, poderia ser morto. Só que o engraçado é que eu percebo, enquanto analiso as palavras, é que quanto mais o inferno se levanta contra a igreja, mais a igreja cresce. Eu acho que você não entendeu, vou repetir. Quanto mais o inferno tenta colocar fim na obra de Deus, mais a obra de Deus cresce. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O povo tenta acabar, só que esquece que por trás daquele pequeno povo existia um grande. Você não entendeu? Eu vou repetir. Havia uma multidão contra alguns poucos, só que por trás dos poucos havia um grande maior do que a multidão. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico muito feliz, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo um inferno doido, incomodado, preocupado, porque sabe perder. O povo ali inflama, só que a Bíblia fala que se levanta um escrivão da cidade. E esse escrivão, para alguns leitores, acham que foi usado pelo diabo, só que não foi, foi usado por Deus. Ele se levanta e fala: olha, povo efésio, vocês não estão vendo que está claro que a nossa cidade é a guardiã do grande templo da deusa Diana? Para que então levantar todo esse alvoroço? Não tem o porquê. Se Demétrio e seus colegas querem levantar alguma coisa contra eles, que claramente não estão fazendo nada, pois pregam no seu canto e não entram nos templos. Então deixe que eles vão e cesse aqui esse alvoroço. Aí alguns vão falar assim: era o diabo.
querendo glorificar o templo, não era. Era Deus, sabe por quê? Porque Deus vai usar até o ímpio, para que o diabo não toque nos santos dele. Eu acho que você não entendeu, vou repetir de novo. Plantar, se preciso for, até o ímpio, para te defender, o inferno não tocar na sua vida, porque ele tem projeto. Aleluia, glória a Deus. Então cessa-se o alvoroço. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai até Gaio e Aristarco confortá-los, porque tinham passado por um momento difícil, enfrentaram cara a cara a morte, porque uma multidão enfurecida, todos sabemos que é complicado, ainda mais com o histórico da igreja de Jesus, com a perseguição. Só que o engraçado é que Paulo pega, e a Bíblia fala que Paulo os encoraja. Aí tem muita gente que despreza quando vem um profeta de Deus. Vai acontecer, eu estou livrando. Às vezes parece só palavras, sabe por quê? Porque tem muita gente que está vivendo, não é só um mês, não é só 2 meses, não é só 3 meses, tem gente que está há anos vivendo a mesma história, parece que nem anda, nem volta, mas Deus está todo dia usando profetas dizendo, vai acontecer, vai fazer, eu tenho promessa, sabe por quê? Porque todos os dias Deus está confortando o seu coração e dizendo, eu sou Deus na sua vida, e ainda vou fazer o impossível, sabe por quê? Porque eu velo pelos meus. Aleluia, glória a Deus. Cessa-se ali então um tumulto. Aleluia. Aí a Bíblia fala que quando Paulo acaba de confortar os irmãos, ele passa rodando todos também. Mas pregador, o que é que eu entendo com isso? É que enquanto o inferno estava estremecendo e tremendo, com quanto a igreja se expandia, enquanto o inferno tentava assolar, tentava apertar os crentes, Deus estava usando alguém que outrora perseguia, agora para confortar os crentes, dizendo, não parem, porque o Senhor dos exércitos está conosco, continue pregando a verdade, vivendo a verdade do Evangelho, porque por mais que o inferno tente, a igreja não cai, as portas do inferno não prevalecem. A Bíblia de partir para a Síria. Só que quando Paulo pretende partir para a Síria, a Bíblia fala que se levanta uma traição, um povo trama contra Paulo. Então Paulo volta pela Macedônia. Aí a Bíblia vai nos dizer que Paulo está com seus discípulos, seus amigos, alguns que o acompanhavam em suas viagens. Então fica com Paulo Sópatro, Aristarco e Segundo, e vai na frente Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Aí a Bíblia vai dizer que esses 4 que vão na frente nos esperam na cidade de Troade. Troade, para quem não lembra, foi a cidade onde o jovem Eutico estava. A Bíblia diz que Paulo e os discípulos que o acompanhavam demoram 5 dias para chegar, porque estudiosos dizem que bateu um vento contrário e atrasou a viagem. Só que não atrasou a viagem. Deus já tinha tudo sob controle ali. Deus já tinha tudo planejado ali. Aí a Bíblia fala que Paulo e os seus discípulos e amigos chegam até a cidade de Troade. Ficam ali por 7 dias. Aí a Bíblia fala que no 7º dia, no primeiro dia da semana, domingo, estavam reunidos para a ceia.
Só que o engraçado é que a Bíblia nos relata uma história muito interessante. A Bíblia fala que Paulo, pretendendo partir no dia seguinte, ele estende a sua mensagem, ele estende o seu discurso, porque Paulo estava preocupado em deixar pregado no coração dos irmãos a verdade do Evangelho. Paulo estava preocupado em deixar bem claro a vontade de Deus. Paulo estava preocupado em deixar bem claro o que Deus queria, o que os crentes precisavam fazer. Então Paulo, sabendo que a partir no dia seguinte, ele se prolonga um pouco no seu discurso, estende a sua mensagem. E o que eu entendo com isso, pregador? Quando eu trago para o dia de hoje, eu fico pensando, meu Deus, como a igreja de hoje é muito diferente da igreja passada. Muito, muito. Quer ver? A igreja passada, eles oravam todos os dias, cultuavam todos os dias, analisavam as escrituras todos os dias, se prendiam à palavra todos os dias, entravam na presença de Deus todos os dias. Todos os dias eles queriam estar perto de Deus. E Paulo começa agora a frisar aquilo, estar mais perto de Deus. Façam isso, façam aquilo, para agradar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando Paulo se estende, eu fico pensando, meu Deus, se fosse hoje. Não é? Porque hoje você chega na igreja, o culto é de 3 horas, se passa disso, misericórdia. Já começa a ficar 1, 2, 3, que hora acaba, olha para o relógio, olha para o lado, olha para o outro. Fora os que não levantam da cadeira, vão embora para suas casas. E eu fico pensando, meu Deus, cadê o amor pela palavra? Cadê o amor pelo culto? Cadê o amor pela adoração? Os outros se resumem em 3 dias na semana e olhe lá. Aqui são quais dias, pastores? Quais dias são os cultos aqui? Terça. Não vem a mesma quantidade de pessoas. Uns vêm só 1 dia, outros vêm só 2, outros vêm só 3. Sabe por quê? Porque não estão mais firmados no amor do Evangelho. Dói, mas eu preciso falar. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão preocupadas com 2 coisas: chegar na igreja, ir embora para casa. A preocupação é essa. A preocupação não é, vou colocar minha roupa melhor que eu tenho. Não é para mostrar para o irmão da igreja que a minha roupa é mais bonita que a dele. Vou colocar o meu melhor porque eu quero chegar diante da presença do mestre e me derramar diante da presença dele. Não, não é assim. Enquanto o povo está preocupado em mostrar sua melhor peça de roupa, enquanto o povo está preocupado em analisar como é que o pregador vai pregar, se vai pregar bonito, se vai pregar feio, se vai ter uma boa exegese, uma boa introdução, enquanto muitos estão preocupados do jeito que as pessoas estão cantando, do jeito que as pessoas estão pregando, ainda há um remanescente de Deus que coloca a sua melhor roupa, não para olhar para do outro, mas chegar aqui e falar: Deus, eu estou aqui para entrar na tua presença, mostra-me tua glória e eu me derramarei, porque ama a palavra. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem? Quantos podem? Mas eu creio no Deus que fará um reboliço nessa cidade, e não só aqui, mas nessa nação, e fará um reboliço para que o povo volte a amar sua minutos, mas amar sua palavra por amor a Ele. Aleluia. Aleluia. Aí o engraçado é que tem muita gente que sai de casa, vem para a igreja, deixa seus afazeres. Aí se o pastor não dá a paz do Senhor, está desviado. Se o pastor não visita a casa dele, está desviado. Se a bênção não chega para ele, desvia. Se o milagre não chega, desvia.
Se aparece um copo de cerveja, desvia. Se aparece um rabo de saia, desvia. Me perdoa o palavreado, mas eu preciso falar. Porque eu vi que tem mais gente adulta do que criança, então Deus está falando. Gente que por motivos tão banais abandonam a fé. É incrível. A carne é fraca nada, você que é fraco. Desde quando Jesus falou que seria fácil? Pelo contrário, ele fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O negar a si mesmo não é chegar aqui e continuar bebendo, continuar fumando, continuar com palavreado dentro de casa. Não é chegar aqui e continuar mentindo, continuar fofocando, falando da vida dos que não é verdade. Falou que a igreja seria 100% santa. Não foi porque você viu motivo, coisas... Não foi porque você ouviu coisas que não te agradaram. Foi porque você nunca quis ouvir a verdade do evangelho que foi pregada. Deus está pegando tanta gente aqui hoje. Servo, como desperta da minha, desperta! Calabaras, Corebe, assai. Oh, meu Deus do céu. Deus bonitinho que tá de terno, tá de gravata, tá... mas dentro de casa tá tão podre. O que tem de jovem, eles achou que eu não ia pegar esse. O que tem de jovem achando que Deus não tem olhos. A pior besteira que tem é um ser humano achar que Deus, pelo fato de não ter de imediato trazido a consequência, é pensar que não vai havê-la. Eu vou repetir. O fato da sequência pelo seu pecado não ter chegado, não quer dizer que Deus não está vendo. Quer dizer que além de Deus estar vendo, Ele está te dando um prazo para se arrepender. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se tu não se arrepender, Deus está dizendo: eu vou pecar. Meu Deus, Deus está mudando tudo aqui. Eu estou sentindo a autoridade de Deus. A Bíblia fala que Paulo, o seu discurso, Paulo estende a sua mensagem. Eu fico pensando, se alguém faz isso hoje, menos da metade da igreja fica. Quer ver? Eu acho que umas 2 horas nós terminamos hoje, né? Já tem um monte de gente que falou: é doido, é? Tem que trabalhar amanhã. Plateia, parte da multidão. A Bíblia fala que ele foi tomado pelo sono. Sendo tomado pelo... E se você quiser saber qual é o resultado, eu te aconselho, não queira saber. Aí Deus pega assim: meu povo está desapercebido. Meu profeta quer deixar aqui estampado e pregado nos corações a minha verdade, o povo está disperso. Espera aí, vou fazer um negócio. Aí Deus observa alguém que estava ali cochilando. Despenca, cai. A Bíblia fala que tomado pelo sono profundo, Eutico despenca. Você vai pegar o mistério agora. Alguns estudiosos e cientistas comprovaram que nós entramos por 5 fases do sono para que tenhamos um sono tranquilo, uma noite tranquila. Quantas fases? Quantas? Quantas? Só que eu só quero falar de 4. Por quê? Essas 4 fases do sono estão dentro do mundo espiritual, estão dentro da igreja. E 70% das igrejas, estou generalizando sim, 70% das igrejas estão vivendo a primeira fase do sono espiritual. Os cientistas dizem que uma vez estava na igreja cansado,
esgotado. A mensagem está uma bênção, mas você não consegue segurar porque o seu corpo está cansado. Aí você sentado no banco, você começa a assistir, aí seus olhos vão piscando. Estão todos se entregando. Seus olhos começam a piscar e... Aí dá aquela piscada meio fechada, aí levanta a mão e dá um glória a Deus para disfarçar e ninguém perceber que ele está dormindo. Eu já passei por isso muitas vezes, irmão. Até hoje eu passo. O nosso corpo, a gente não tem um controle. Essa é a primeira fase do sono, onde você fica no entrar e sair do sono. Ao mesmo tempo que você dorme, rapidamente você desperta. Facilmente você é despertado. Essa é a primeira fase do sono. A segunda fase do sono é... Durante esse estágio, o movimento dos olhos para. O movimento dos olhos para. Vocês lembram que a primeira fase eu falei que os olhos ficam assim? Meio se abre, veja. Só que na segunda fase os seus olhos param. As suas ondas cerebrais desaceleram. O seu corpo começa a ficar mole. Você vai entender, eu vou te explicar agora para você entender melhor. Sabe quando você está... Olha para mim para você prestar atenção. Tem gente que não está prestando atenção, tá igual eu. Tipo. A segunda fase do sono é aquela fase que quando você está na primeira, dando aquela disfarçadinha, não está aguentando. Aí você prega o olho e já não consegue mais abrir, dá aquele glória meio disfarçadinho, dá aquela baixadinha de cabeça. Aí você faz... Quem já fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu já fiz. Já aconteceu comigo. Essa é a segunda fase do sono. A segunda fase do sono, você já não tem um fácil despertamento. Você tem uns breves espasmos. Você está assim meio dormindo, toma um susto. Está meio dormindo, dá uma quedinha. Aí tem a terceira fase do sono, que é preocupante. Eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco. Eu só quero que você entenda o porquê o jovem Eutico caiu. Acredita-se, seja quase provável, que Eutico tenha adormecido entre a terceira e segunda fase do sono, aonde nos breves espasmos ele possa ter entrado na terceira fase e caído. A terceira fase do sono é a primeira fase do sono profundo. A terceira fase do sono é a primeira fase do sono profundo. Vocês lembram que eu falei que existem 5 fases para que se entremos num sono perfeito? Que eu falaria só 4. Da terceira para a quinta são os sonos profundos. Nessa terceira, que você começa a entrar no sono profundo, você já não tem mais aquele fácil despertamento. Já se é difícil despertar alguém que entra. Sabe aquela pessoa que está no culto, está com sono, fez a primeira e a segunda fase, que pega, bota a cabecinha assim, dorme o culto todinho? Quem já viu? Ele entra na terceira fase do sono, onde não tem mais o controle do seu corpo. E já não tem mais o controle para não passar vergonha de ficar caindo para um lado e para o outro. Ele abaixa a cabecinha ali e dorme. Eu tenho certeza que todos já viram algum vídeo de alguém no ônibus ou no metrô ou em algum lugar entrar nessa fase e cair, ficar naquela, e quando entra na terceira ele cai no chão, porque o seu cérebro entra numa parte muito lenta, o seu corpo ele já não tem mais controle, e já é difícil despertar. Você vai entender agora. A quarta fase do sono é a segunda fase do sono profundo. Aqui o cérebro trabalha quase exclusivamente com todas as deltas lentas. Ele praticamente desliga, fica naquela confusão. O corpo está pedindo, né? E quem entra na quarta fase do sono, é muito difícil você conseguir despertar essa pessoa. Quem está entendendo? Amém? Vou fazer a aplicação agora. Essas 4 fases do sono. Porque existe no meio espiritual 4 fases do sono espiritual. Lembra que eu disse que 70% da igreja dorme na primeira fase?
70% das igrejas vivem na primeira fase. Aquele despertar e acordar, despertar e acordar. Você dorme, acorda, dorme, acorda. Acorda facilmente, dorme, acorda. Você vai entender. O que tem de gente que está vivendo a primeira fase do sono dentro do meio evangélico é brincadeira. Como assim, pregador? O que tem de gente que não lê Bíblia, o que tem de gente que não ora, o que tem de gente que não consagra, o que tem de gente que não se santifica, o que tem de gente que aqui dentro da glória, lá fora é só palavrão, o que tem de gente que aqui dentro é crente, dentro da casa dele é uma pessoa totalmente diferente. Gente que aqui dentro, mas na sua escola, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade, não tem boca nem caráter para abrir a boca e dizer: Jesus te... Deus está falando, está vivendo a primeira fase do sono espiritual, está sendo morno, vomitável para Deus. Deus está dizendo: desperta no primeiro sono, que eu ainda vou te tomar pela mão e te fazer momentos inesquecíveis, te fazer viver momentos inesquecíveis. Desperta. O que tem de gente vivendo na primeira fase do sono é brincadeira. Vou provar que isso não te constranja, mas que isso te mova a buscar mais a Deus. Meus amigos conhecem essa. Vocês estão dentro da igreja. Irmãos, é uma mensagem diferente, é mais para Jó. Vocês estão dentro da igreja, se mentir já sabe, né? Eu quero que levanta a mão somente aqueles que já leram de Mateus, Apocalipse sem pular uma vírgula. Que não te constranja, mas que te mova a buscar mais a Deus. Eu quero que levante a mão quem já leu de Gênesis a Malaquias. Eu quero que levante a mão quem tem um hábito de orar pelo menos meia hora por dia, todos os dias. Eu quero que levante a mão quem tem um hábito de consagrar-se, quem não sabe é jejuar, abster-se de alimentos, para santificar a Deus pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo. Levante a mão. Quer mais prova de que a igreja está vivendo a primeira fase do sono espiritual? Estão alimentando mais a carne do que o espírito? Quer mais prova? Hã? Deus já está falando, desperta. Começa a viver a partir de hoje na minha presença. Sabe por quê? Porque o que tem de gente de ministério parado, o que tem de gente com promessa travada, o que tem de gente que a vida não anda para frente nem para trás, porque está estacionado em sair da casa para o culto, do culto para casa, chega aqui, dá glória a Deus e acha que ser crente é isso. Não é. Ser crente é viver o Salmos capítulo 1, que diz: bem-aventurado aquele que tem alegria, tem ânimo em ler as leis do Senhor, não se atém a conselho de ímpio, nem se assenta na roça. Deus está falando: desperta, porque eu quero usar. Desperta, porque eu quero. Calabara sere andarai, suribi de heavy andarai a sé, calabaiando deve assar. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Quer viver o sobrenatural de Deus? Passa a colocar Deus em primeiro plano. Quer viver o sobrenatural de Deus? Passa a viver a presença de Deus. Acabou o glória aí, né? Quem constrange não é o pregador, é o Espírito Santo que nos convence da falha. Deus está procurando gente como João. Deus está procurando gente que não tem medo de viver o evangelho verdadeiro. Deus está dizendo: eu quero que a minha igreja desperta desse sono espiritual, e a minha igreja está dormindo. Deus está falando, quer, mas minha igreja não quer. Deus está falando: eu quero, mas você está parado.
Deus está falando, eu tenho tanta promessa para cumprir tua vida, e você está estacionado pensando que me servir é ficar parado. Não é assim não. Viver vida de evangelho de Cristo Jesus é viver como a igreja primitiva, é viver a palavra de verdade, é ter prazer em ler a Bíblia, é ter prazer em dobrar o seu joelho e conversar com o Pai, porque eu quero ver qual é o pai que tem prazer no filho, que não tem peito para dobrar o joelho e conversar com ele. Não existe. Deus tem prazer em quem o adora, Deus tem prazer em quem o busca, Deus tem prazer em quem o serve, Deus tem prazer em quem tem desejo de conhecê-lo. Acabou o glória, né, profeta? Acabou o glória aí, né? Calaba. Calavaia. Até aí tudo bem, porque o crente ainda vem, adora, glorifica, está tentando, está caminhando. É por isso que Deus usa servos para lhe dizer e lhe instruir, como Paulo fazia. Busque, leia a Bíblia, ore, consagre-se, viva mais pelo Espírito do que pela carne. Sabe por quê? Porque se tu alimentar mais a carne, tu entra na segunda fase do sono. Tu lembra que a segunda fase do sono que eu falei é aquela fase que seus olhos param, seu corpo amolece, suas ondas cerebrais enfraquecem. Mas como assim, pregador? Deus já está falando, eu estou despertando a minha igreja na primeira fase, porque se entrar na segunda é mais difícil. Sabe por quê? O que tem de gente que vive a segunda fase do sono na igreja é brincadeira. Tem gente, irmãos, que Deus traz profetas de longe ou de perto. Usa o pastor da igreja, usa o diácono da igreja, usa até que não é crente para falar com ele, e o camarada está de olhos fechados, não consegue mais enxergar a verdade. Tudo que ele sabe fazer é murmurar, reclamar, difamar, fofocar, fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, porque já não consegue mais enxergar. Só que a segunda fase do sono ainda é fácil de despertar. Você desperta, a pessoa balanga, mas ainda consegue voltar aos eixos. Saia da fase do sono. Deus já está falando, saia da fase do sono. Eu estou querendo fazer de Planaltina, Goiás, um lugar de adoração, para que todos vejam que existe um Deus que opera impossível ainda. Eu estou querendo levantar paralítico, abrir a audição de surdo, mas o meu povo não quer mais se prostrar aos meus pés. Vai ser necessário fazer o quê? Te derrubar da terceiro andar da laje, para que você desperte. E Deus está falando, desperta, desperta, desperta. Sabe por quê? Porque quando nós despertamos e acordamos para Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque Deus está falando, eu estou com meu filho, ele está me buscando, eu estou com ele, não é do pé daqui. Quer prova disso? Lamentações capítulo 3, verso 25. Diz: Deus é bom para aqueles cuja sua esperança está nele, e para aqueles que o buscam. Aí tem gente que não entende o porquê que Deus ainda não fez. Chora, esperneia e fala: Deus, por que meu milagre não chega? Deus, por que o milagre, essa porta não abre? Deus, por que isso não faz? Por que isso não anda? Deus está falando, eu sou bom para quem me busca. Isso é a Bíblia, né? É o que estou dizendo. Deus busca. Deus é bom para quem busca. Eu vou falar isso até tu despertar aí onde você está. Deus é bom para quem busca. Deus é bom para quem busca.
em corpo, alma e espírito. Deus é bom para quem busca a palavra. Deus é bom para quem busca a sua face. Deus é bom para quem busca a sua presença. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida, eu tenho tantas promessas para se cumprir, mas eu preciso que tu desperte. Sabe para quê? Porque eu vou te usar como ferramenta para que o inferno estremeça e a meu nome seja glorificado. Falando aqui nessa noite, eu te tomo pela mão hoje. O que é alguém ter um Deus na sua vida? Aí tem gente que entra na terceira fase do sono, que é a primeira fase do sono profundo. Quem são esses, os desviados? É complicado ser. Quem já pregou para um desviado aqui? Levanta a mão. Quem já falou de Jesus? Quem que se afastou dos caminhos de Deus? Quem já? Quem já falou pelo menos um Jesus te ama, para quem se afastou dos caminhos dele? O camarada é questionador, que misericórdia. É pior que Tomé. Eu conheço a Bíblia toda, o engraçado é que não vive. Não é? Você vai pregar para um desviado, tem uns que não aceitam, tem uns que não aceitam, mas não tem força. Porque está vivendo uma fase de um sono profundo. Deus leva um, leva outro, leva dois, leva 4, 6 e diz: desperta. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem projeto, e a pessoa já não consegue mais. É difícil. Eu já fui desviado, misericórdia. Quantos não já pregaram para mim? Mas o que eu acho bonito no nosso Deus é que mesmo que você ou eu ou quem quer que seja não queira ouvir a sua palavra, Ele continua insistindo: eu te amo, eu tenho um projeto, eu tenho promessa na tua vida, eu quero fazer, tem que acontecer, mas é preciso e necessário você despertar. Aí o jovem Eutico despenca, cai, morre. Volta da meia-noite, desce lá até lá, olha para o jovem Eutico. Isso aqui eu acho bonito, eu vou ter que descer. Isso ali é o terceiro andar. O jovem caiu. Paulo está vivo. Abraça o jovem, está vivo. Bora voltar para a palavra. Sabe por quê? Porque ainda é a palavra que traz avivamento, ainda é a palavra que traz cura, ainda é a palavra que liberta, ainda é a palavra que batiza com o Espírito Santo de Deus, ainda é a palavra que convence o homem do pecado, ainda é a palavra que te diz: eu estou na tua vida, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Deus está me usando aqui nessa noite para falar com pessoas aqui. Eu tenho um projeto, eu tenho promessa, mas desperta. 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 Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus dando uma oportunidade de viver o sobrenatural hoje. Deus está nos dando a oportunidade de se achegar mais perto dele hoje. E acredite você, se achegar mais perto de Deus é tão maravilhoso. Porque você vive dias e noites extraordinárias. Com fogo, negócio de Deus. Se você não despertou na palavra, vai despertar no fogo do couro. Missionário Ricardo, chega para cá, meu querido. Deixa Deus lhe usar. Tá aí ainda? Irmãos, aleluia. Confesso que era uma mensagem que eu não queria pregar. Confesso. Não vou ser hipócrita.
Porque tem mensagens que nós pregamos que, misericórdia, negócio, estresse tudo. Só que grau vivo mais seu. Mas Cristo vive em mim, e desde que Cristo vive em mim, já não falo aquilo. Eu entro na tua casa, na tua história, e tu verá hoje. Sabe por quê? Porque eu trouxe um despertador da minha parte aqui essa noite, para te dizer: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Calabara sebre andou, quereve assai. Calavaiando, Aleluia. Oh, Deus. Calavaia sebre andarai. Bate palma não, feche teus olhos. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pra te queimar. Quem quer receber, se liga, é o agora. Ele já está bem. Queimar te encher do poder. Entra em mão, encheu. Tem gente recebendo ali, ó. Você. Deus mandou pra te queimar e encher do seu poder. Hoje aqui tem maravilha, tem vitória pra você. Todo mal está vencido, Ele aqui não se atreve. Nosso Deus é nosso Rei, Calavaia surda. colocar sua feição. Calavaia surda. Revestido de são, Deus mandou. Calabão choderé. Queimar, te encher do seu poder. Eu tô vendo gente chorando. Neste mistério. Tô te recebendo da parte de Deus. Deus mandou. Um renovo espiritual. Encher do seu poder. Hoje aqui tem maravilha, tem vitória pra você. Segura o som, segura o som. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, toda a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pedi para cantar, pastor, porque eu estava passando na igreja e estava vendo, e Deus estava me mostrando algo. Deus me mostrou que 6 pessoas, não é chave não. Deus me mostrou 6 pessoas que podem sair daqui hoje sem voltar aos caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra foi para você. Mas vale uma alma para Deus. Conhece, né? Cadê você em nome de Jesus? Falando para você, desperta hoje que eu tenho promessa para fazer na tua vida. Tem gente aqui que por essa semana só não morreu porque Deus te livrou para você chegar aqui hoje e Ele te dá a oportunidade de mudar de vida. Cadê você em nome de